Glória a Deus, glória a Jesus, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão Vivo vivendo 40 anos em 40 semanas, chegamos no livro do Êxodo, capítulo de número 17. E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial. O dia da vitória. O dia em que o Senhor, Ele coloca os teus inimigos por terra. Porque os inimigos de Deus já foram derrotados. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Eu quero começar a ler juntamente com você nos versículos de número 7 a seguir. Amém? Porque eu tenho a plena convicção, Deus vai falar ao teu coração. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, obrigada por mais este dia na tua presença, obrigada por mais esta oportunidade. O Senhor é bom e a tua benignidade ela dura para sempre. Eis-nos aqui, Senhor. Opera em nós tanto querer quanto efetuar neste dia. Estamos diante da tua presença, ó Pai, crendo que o teu Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e crendo, ó Pai, na divina intercessão do teu Espírito Santo, que aqui me coloco juntamente com os teus filhos e filhas, pedindo que o teu poder, a tua graça seja manifesta neste lugar. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é perfeitamente feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos deve. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória, agora e para todo sempre. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus, meu Rei e meu Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Ah, Senhor, muito obrigada. Eu creio, somos santificados na verdade. A tua palavra é a verdade, santificado é o teu nome sobre a minha vida, sobre este lugar, sobre a vida daqueles que aqui estão. Pai, confirma a tua bênção, a tua vitória, porque tu és a nossa bandeira. Amém. Glória a Deus. Jeová Nissi. Glória a Deus. Aleluia. Adonai Nissi. O Senhor é a minha, a tua, a nossa bandeira. O Senhor é o Deus que coloca os seus adversários por terra. Glória a Jesus. Nós vemos nesta leitura algo de extraordinário. Vamos ler. Glória a Jesus. Êxodo 17, a partir do versículo de número 7, diz assim: E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: O Senhor será mesmo entre nós ou não? Esta pode ser a dúvida que você tem colocado na tua vida nesses tempos. Será que Deus é comigo? Todos os meus esforços. Agora, sejamos sinceros, sinceras. Israel está em condição de fazer prova com Deus? Ou prova de Deus? Porque muitas das vezes nós testamos a Deus, nós tentamos a Deus. Muitas das vezes nós não fazemos prova com, mas nós queremos testar o poder de Deus. Deus não pode ser testado. Deus não testa, não tenta ninguém.
Deus não pode ser tentado, porque Deus não tenta ninguém. O Senhor, ele prova a nossa fé. Quando o Senhor, ele manda ou permite que algo nos aconteça, sim, porque Deus, ele pode tanto provocar situações, quanto permitir situações provocadas pelo homem ou mesmo pelas forças malignas. Isto nós precisamos ter muito bem claro na nossa mente, que nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo e nem tudo é humano. Nós precisamos ter esta habilidade espiritual, como? Vivendo no espírito, de discernir os espíritos para saber quando se trata de provação de Deus, quando se trata de ataque ou contra-ataque do maligno, e quando se trata da decisão ou posicionamento humano. Nós vemos que o mundo, ele é composto de 3 espíritos: o espírito divino, o espírito do diabo e o espírito humano. Tudo que fazemos envolve estas 3 dimensões. Deus, ele determinou que o homem volta para si. O diabo luta para que o homem não volte para Deus. E o espírito do homem está ali, sendo muitas das vezes sujeito à alma que é facilmente manipulada pelo espírito do diabo quando a alma não é educada a se submeter ao Espírito Divino, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender, neste versículo 7 que nós lemos, se nós temos feito prova com Deus ou se nós temos tentado a Deus. O próprio Jesus, quando ele foi conduzido, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo tentou usando a palavra do Senhor. Então eu volto a reafirmar: o Salmo 91 não é mantra, a oração do Pai Nosso não é mantra, o Salmo 23 e qualquer outro versículo que venhamos recitar na Bíblia Sagrada não vai fazer com que o diabo fuja de nós. O que fará com que o diabo venha fugir de diante de nós é a sujeição a esta palavra. Esta palavra, ela tem poder, ela tem efeito nos lábios daquele e daquela que está sujeito a esta palavra. Nós vemos que o versículo de número 8 começa com a narrativa de um ataque dos amalequitas aos israelitas naquele território ali, Refidim. Lugar onde Deus repropõe uma experiência de escassez ou falta de água boa para beber. E nós vamos ver Deus começando a moldar o caráter também de Moisés. No dia de ontem nós deixamos um vídeo breve falando sobre isto, sobre o caráter. Porque aqui Deus está mandando no capítulo 17 Moisés ferir a rocha. Moisés, ele não teve problema em obedecer à voz de Deus quando Deus mandou ferir. Mas nós vimos também que em Números, capítulo de número 20, Deus, ele mandou Moisés falar à rocha. E Moisés bateu, feriu a rocha por 2 vezes. Qual é a diferença? É uma rocha. E daí se Moisés bateu? Quão dura sentença ele recebeu quando ele pôde avistar a terra prometida e não pôde entrar nela.
Com isto, o Senhor está dizendo: olha, obediência é rocha, mas não é para bater. Quando o Senhor não encontra profetas, ele usa até mesmo as pedras e jumentos para falar. O homem não tem autoridade de Deus para ferir quando Deus manda somente falar, ainda que seja uma pedra. A pedra não tem sentimento, mas o Deus que criou a pedra, ele sim. E todas as vezes que nós o desobedecemos, como pai que é, ele nos corrige para que não venhamos nos perder. Aleluia! Voltando aqui a Refidim, os amalequitas, eles atacam Israel. E como nós lemos no versículo de número 7, Deus Todo-Poderoso, ele permitiu este ataque por quê? O povo pediu uma prova. Será que Deus está verdadeiramente conosco? O povo indagou. E Deus permitiu que o inimigo viesse contra eles naquele acampamento de Refidim. Quantas vezes nós perguntamos: será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo nesta situação? Por que não acontece? Por que isto? Por que não aquilo? E aí nós vemos que a luta, a provação vem. E o Senhor vai falando conosco o que nós precisamos fazer. No versículo de número 9, nós vemos Moisés ordenando a Josué que ele deveria escolher homens e ele deveria combater contra os amalequitas. E o nosso irmão Tiago, ele vai dizer para nós, ou a nós, o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos mais combater com a mesma intensidade que o povo combatia no tempo da lei. E daqui a pouco você vai saber por quê. Você que ainda não sabe, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo: combate para resistir. Nós vemos aqui na pessoa de Moisés e de Josué uma tipologia de Salvador, uma tipologia de Cristo. Eles não são, mas é como se fosse. Antes de Cristo, Deus colocou homens para guiar a nação como se fossem Cristo. No Novo Testamento, nós vemos o nascimento de Jesus e nós podemos observar características messiânicas naqueles que o precederam no Antigo Testamento, indicando o Salvador virá. E é muito lindo vermos que quando Josué ele obedeceu a Moisés e lutou, ele saiu a lutar contra os amalequitas, Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Eles estavam lá no alto. E Moisés estava fazendo o quê? Moisés estava com as mãos levantadas. E enquanto ele estava com as mãos levantadas, Josué vencia. Quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam sobre Israel. Ou seja, representado por Josué ali. Com isso, o Senhor está nos mostrando, olha, como tipo de Cristo, Moisés, ele não conseguia sozinho suportar o peso dos seus braços para que o socorro de Deus fosse sempre presente. Mas o Cristo, o Messias, ele completou a obra de tal forma que nós temos sempre a vitória
em Cristo. Só que agora, nos nossos dias, nós não somos Cristo naturalmente, mas nós somos co-herdeiros de Cristo na herança. Nós somos filhos de Deus. E se nós estivermos com as nossas mãos levantadas, rendidos ao Deus Todo-Poderoso, sendo sustentados por Ele, o inimigo não vai prevalecer contra as nossas vidas. O inimigo não vai prevalecer se você estiver com as mãos levantadas, rendidos, rendido diante do Senhor. O que acontece quando a polícia chega? Que criminosos ou não estão em um ambiente e os policiais chegam com as armas apontadas, mãos ao alto. O que significa? Eu me arrendo, eu estou sujeito, eu estou submisso. Mas nós estamos submissos a quem? Ao que nos submetemos. Nós vemos que Arão e Ur estavam ali e ajudavam Moisés a estar o tempo todo com as mãos levantadas. Hoje nós temos Cristo e temos o Espírito Santo que nos tem as mãos levantadas para que estejamos rendidos ao Pai. Jesus é Rei, é Senhor, é Salvador, mas em todo o tempo da sua jornada terrena, do seu ministério terreno, ele nos ensinou a honrar ao Pai. Ele nos fez servos quando ele nos comprou, mas ele nos fez amigos e filhos. E nós precisamos crer nisto. Nós precisamos confiar nisto. Nós precisamos nos relacionar com Cristo, confiando que assim é. Nós vemos que o Senhor ordenou a Moisés que esta situação fosse escrita, conservada como um memorial. E o que nós precisamos conservar, vendo este texto, é que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, ele veio. E ele o tempo todo, ele esteve com as mãos erguidas, ou seja, rendido ao poder de Deus, submisso ao poder de Deus, para que nós estivéssemos aqui, mesmo sendo Deus, mesmo podendo se rebelar, Jesus não fez. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E agora nós precisamos nos render para que Adonai, Nissim, a nossa bandeira, possa ser manifesta no interior dos nossos muros. O Evangelho de Cristo, as bênçãos que o Senhor nos concedeu através do seu sacrifício, elas precisam somente ser manifestas em nossas vidas. Tem bênçãos que o Senhor determinou que não é para nós pessoalmente. Talvez chegará sobre a vida dos nossos filhos. Mas uma coisa é certa. Este versículo tem me acompanhado desde o momento que iniciamos o capítulo de número 17 e eu desejo compartilhá-lo com você neste momento mais uma vez. O meu Deus, Adonai, Nissi, aquele que é a minha bandeira, o meu Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, Ele mesmo suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Adonai, Nissi, o Senhor é a minha bandeira, e o Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. E ela é apta a discernir os teus, os meus, os nossos sentimentos e emoções. Esta palavra, ela chega na divisão da tua alma com o teu espírito, resolvendo todas as questões emocionais e espirituais que você apresentar diante do Senhor. Tudo aquilo que Deus não fizer, Ele te dá habilidade, capacidade para que você o faça. E Ele toca juntas e medulas. Ele toca tudo aquilo que é orgânico, tudo aquilo que é material, nos ossos. Ele toca em todas as coisas. Em nome de Jesus, creia. Em nome de Jesus, levante a sua bandeira. Levante a sua bandeira. Adonai, Nissi. Jeová, Nissi. O Senhor é a minha, a tua bandeira. Em nome de Jesus. Como cada país tem a sua bandeira, a bandeira está indicando a identidade de um país. Quando nós vemos a bandeira do Brasil, nós vemos uma república federativa, nós vemos um país que, independente das dificuldades, está em unidade. Quando nós olhamos para a Suíça, nós vemos esta mesma unidade. Seja patriota. Seja patriota com esta bandeira. Adonai, Nissi. Deus é a minha bandeira. Com isto eu estou dizendo, o reino dos céus é a minha nação. É para onde eu estou indo. E enquanto eu aqui viver, eu preciso manter esta bandeira levantada. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Aqui estamos, Adonai Nissi. O eterno Deus de milagres, eu creio, estás aqui neste lugar. Deus de poder e bondade, Deus maravilhoso. Nós cremos na manifestação do teu poder, assim como o Senhor foi com os teus filhos ali em Refidim, colocando, ó Pai, em fuga os adversários. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma já foi vencido. Ajuda-nos a sujeitarmos-nos à tua palavra, para que também ele venha fugir de nós. Nós nos rendemos a ti, Senhor, espírito, alma e corpo. Colocamos diante do Senhor todas as nossas questões espirituais, emocionais e físicas. Sujeitamo-nos a ti, ó Pai, pedimos, Espírito Santo, tens, aleluia, a liberdade para operar em nós, tanto querer quanto efetuar todas as nossas resistências neste momento. Nós apresentamos a ti e pedimos, ajuda-nos a ouvir e a obedecer a tua voz. E declaramos neste momento o nosso Deus, Adonai Nissi, o nosso Senhor, aleluia, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Venha o teu reino, Senhor. O teu reino é santidade. Venha o teu reino é paz. Venha o teu reino é harmonia. Venha o teu reino é próspero. Venha o teu reino é saúde. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é perfeitamente feita no céu. Venha o teu reino é luz. Venha, Senhor, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o e compartilhe desta palavra com mais alguém, em nome de Jesus. Deus te abençoe.